Anti, em grego, não é apenas contra, é aquele que é contra e usurpa o lugar dele. Então o anticristo é alguém que usurpa o lugar de Cristo. Parece que o diabo, ele imita Deus o tempo todo. Cristo aparece no Apocalipse como sendo um cordeiro que estranhamente estava degolado, porém estava vivo, que ele ressuscitou. A besta do Apocalipse também tem uma das cabeças degoladas, mas está viva, imitando a Cristo. O cordeiro é Cristo, a besta é descrita como tendo aparência de cordeiro, mas falava como dragão. O cordeiro, ele coloca um selo dele na testa de todos os seus seguidores. A besta coloca a marca na testa das pessoas. Então o anticristo é alguém que vai parecer o Cristo. Ele vai falar como Cristo, ele vai ensinar como Cristo e vai enganar aqueles que forem enganados. Muito chama a minha atenção e eu acho interessante que o anticristo, que a princípio, bom, que é o cara, tá aí no nome, o cara é contra Cristo, contra Jesus Cristo. Ele é, a princípio, seria alinhado com o diabo. Sim, né? sim. E o papel dele, no fim, é pacificar tudo, né? Isso é muito interessante. Isso é, do ponto de vista espiritual, é feito para enganar o crente, Exatamente. cara. E outra coisa, a gente tem pelo menos uma grande figura que está falando em paz o tempo inteiro, que é o próprio Trump, né? Ele fala, ele sempre quis ganhar o Nobel da Paz. Então a gente está vivendo um momento que é para pelo menos quem acredita na Bíblia e nas revelações Vê uma possibilidade, né? olha para isso e fica, o que está acontecendo aqui, cara? Mas esse momento do que está acontecendo aqui, eu também imagino que a gente já passou por ele algumas vezes. Né? Eu tô tentando lembrar aquele, acho que era o Caruso, se eu não me engano era o Caruso, o cartunista, que fazia o Zé Apocalipse. Depois pode dar uma checada. A galera, nas redes sociais, ó, no chat aí, pessoal, se vocês lembrarem quem é o Zé Apocalipse. Era um personagem do jornal o Globo, sempre tinha as tirinhas do Zé Apocalipse. Eu tô tentando lembrar quem foi que... Descobre pra nós aí, Vitão. E ele tinha um personagem que o Zé Apocalipse, ele tava com uma placa escrita assim, Saddam Hussein é a besta do Apocalipse. Aí no segundo quadrinho o sujeito falou assim, mas você falou semana passada que era o Ronald Reagan? Aí no terceiro quadrinho fala assim, não é que eu trabalho com a versão da moda. Entendi. Quer dizer, então a gente tem que cuidar também, porque o Macron já foi chamado que seria a besta do Apocalipse, Adolf Hitler foi colocado como sendo a besta do Apocalipse, Napoleão já foi colocado como sendo a besta do Apocalipse, eu falei do Saddam Hussein, né? Então, quer dizer, eu tenho hoje reserva de ficar colocando um carimbo na testa do sujeito, é esse papa, é esse presidente, é esse líder soviético, porque já teve muitas, sabe aquela Pedro e o Lobo? Vem o lobo, o dia que o lobo vem mesmo ninguém acredita. Que os Estados Unidos têm uma hegemonia no cenário mundial e provavelmente final, é reconhecido por muitos teólogos. Muitos teólogos veem um papel estadunidense em Apocalipse capítulo 13. Tem muitos teólogos que enxergam isso aí, porque uma coisa que está já patenteada na história do cristianismo é o seguinte, o anticristo, primeira coisa, o anticristo ele tem que nascer dentro do seio do cristianismo. Não pode ser fora. Até quando você colocou a palavra anticristo, é interessante que anti em grego não é apenas contra, é aquele que é contra e usurpa o lugar de. Tá certo? Então o anticristo é alguém que usurpa o lugar de Cristo. E ele é chamado por Paulo, João, os dois que falam mais do anticristo, como sendo um ser apóstata. O que é um apóstata? Um ser que saiu do meio do povo de Deus. Então é como se eu falasse assim, qual a primeira condição para morrer? É estar vivo. Qual a primeira condição para adulterar? É estar casado. Solteiro não adultera, ele fornica. Você está entendendo? Então, qual a condição para ser um líder anticristo apóstata? Ele tem que ter sido parte do povo de Deus. Então, é uma ruptura do povo de Deus. E tudo indica que isso nasce na Europa, porque João fala que a mulher prostituta que se assenta sobre a besta, ela fala, a cidade que domina sobre os reis da terra. E diz que essa mulher é descrita no Apocalipse como a prostituta que se assenta sobre 7 montes. Qualquer estudioso de história romana, na primeira página do livro, vai ver que em história que Roma era a cidade que dominava o mundo inteiro e ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre 7 colinas. Pode dar uma googada aí, você vai ver.
Você entendeu? Usar o chat GPT agora, a inteligência artificial, né? Roma é a mulher que se assenta sobre 7 colinas. Está em Apocalipse 17. Então não precisa ficar inventando demais. É um computador da ONU, é a Greta, você entendeu? Eu não preciso ficar fazendo exegese de almanaque, de revista, né? Bom, então já sei que é essa. E tem uma outra besta que ela é o oposto dessa, que essa surge do mar, a outra surge da terra. Parece que é um novo mundo, dominado ali pelos Estados Unidos. Agora, um detalhe também que eu ia dizer sobre isso aqui, deixa eu só... É literal esse surge do mar? Não, porque na Bíblia o mar é símbolo de povos, nações. Então quer dizer que é um conglomerado de vários povos. E o Mediterrâneo era assim chamado. Tanto é que o nome Mediterrâneo é Mare Nostrum, é o mar nosso. Eu lembrei o que eu ia falar. Nessa questão que você falou do anticristo vem para enganar os crentes, quando você lê o Apocalipse, você vê que o Apocalipse pode ser, entre aspas, resumido entre uma contrafação do poder de Cristo. Parece que o diabo, ele imita Deus o tempo todo. Aí alguém fala, como ele imita Deus? Eu sempre pensava que o diabo era o oposto de Deus. Não. Se eu fizer até uma leitura psicológica, o diabo é aquele fã que tem ódio, que mata o John Lennon, você entendeu? Mas usa o corte de cabelo do John Lennon, ouve todas as músicas do John Lennon e veste a mesma roupa do John Lennon. E tem a camiseta escrito John Lennon, eu te amo. Parece que o diabo é assim em relação a Deus. Ele imita as coisas de Deus, mas não imita o caráter e a bondade de Deus. Porque há 2 tipos de imitação. Há aquela imitação normal, que é a imitação que as suas filhas têm em relação a você, sua esposa, que você vê assim, gente, ela senta do jeito que eu sento. Tinha um amigo meu que uma vez ele falou que ele tinha mania, sempre que ele estava no banheiro, ele escovava os dentes, ele batia a escova 3 vezes assim para enxugar e colocava lá. Um belo dia ele viu a menininha dele também escovando os dentes, batendo 3 vezes. Essa imitação é saudável, é a imitação de alguém que você vê, você se inspira na pessoa, porque você vê nela um modelo de vida, tá certo? Então é nesse sentido que a gente deve imitar a Deus. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Bom, agora existe uma outra imitação, que é a imitação patológica, é daquele fã que quer matar o cara, que ele quer tomar o lugar dele, sabe? Daquela pessoa que ele fica te imitando, ele vê o seu jeito de falar, ele imita o seu podcast, mas é porque ele quer ser o seu concorrente, ele quer assumir o seu lugar, ele tem inveja de você. E essa imitação também, muitas vezes, é a imitação do engano. É a bolsa Louis Vuitton da 25 de março, que é igualzinha à verdadeira, só que não tem a qualidade da verdadeira. É nessa segunda situação que o diabo imita Cristo. Entendi. Ele imita não porque ele se inspira em Cristo, mas que ele quer ser uma bolsa parecida, porém sem a qualidade. Aí você vê no Apocalipse muitas coisas. Vou dar alguns 2 ou 3 exemplos. Cristo aparece no Apocalipse como sendo um cordeiro que estranhamente estava degolado, porém estava vivo, porque ele ressuscitou. A besta do Apocalipse também tem uma das cabeças degoladas, mas está viva, imitando a Cristo. O cordeiro é Cristo, lembra na Igreja Católica eu falei, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, citando o Evangelho de João. A besta é descrita como tendo aparência de cordeiro, mas falava como dragão. O cordeiro, ele coloca um selo dele na testa de todos os seus seguidores. A besta coloca a marca na testa das pessoas. Então você vê muito imitação. Então o anticristo é alguém que vai parecer o Cristo, ele vai falar como Cristo, ele vai ensinar como Cristo e vai ser um ser que vai levantar de dentro do cristianismo e vai enganar aqueles que forem enganados. Então, no final das contas, o discernimento vai ser espiritual. Entendi, faz sentido bom, faz sentido óbvio, por final você é um estudioso disso aí tudo,